Sinal recuperado de Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Bem-vindo, Igor. Obrigada pela presença. Boa tarde, Paula. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Igor. Prazer é nosso. Queria começar falando contigo um pouco sobre China. A China reportou aí um crescimento no comércio exterior, né? A balança comercial sendo divulgada, trazendo esse crescimento nos 2 primeiros meses de 2024. Olhando ali para as exportações, elas tiveram uma alta importante, 7,1%. Importações também cresceram 13,5%. O fato da China estar exportando mais, Igor, ela conseguiria ter essa capacidade de exportar deflação para o mundo, ajudar neste cenário econômico global, inclusive? Olha, Paula, a situação da China de tentar exportar mais é uma tentativa um pouco fora da estratégia de longo prazo. A política externa chinesa de crescimento via exportação já estava bastante esgotada e a China vinha fazendo uma transição para um crescimento interno dentro do consumo. Agora, o que aconteceu foram as grandes crises, a gente assistiu a quebra da Evergrande, várias outras empresas dentro, né, do setor de construção civil, a gente viu uma grande preocupação de mais de $1 trilhão do chamado shadow banking chinês, e basicamente você tem estoques das empresas chinesas em alta. Isso significa que, para tentar melhorar essa posição, a China busca exportar esses produtos. Quando a gente olha um efeito mais direto no Brasil, são os carros, né? A gente está vendo essa enxurrada de veículos elétricos chineses que chegam com preços subsidiados. É importante lembrar, os carros que chegam aqui não custam esses valores, eles entram no Brasil basicamente subsidiados pelo Tesouro Chinês, com o objetivo de melhorar a capacidade operacional da venda da China. Isso faz com que os preços de carros no Brasil caiam por uma questão concorrencial. Então, quando a gente fala de exportar deflação, esse efeito está sim ocorrendo, mas não é no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, a China tenta tomar mercado e se consolidar como uma grande player automobilística no mercado da América Latina, entendendo que há uma disputa por mercados consumidores que ela não pode ficar de fora, mas eu não acredito que isso é sustentável. Do ponto de vista macroeconômico, essa exportação chinesa depende de um nível muito grande de investimento direto estrangeiro, que a China parece se fechar. Os últimos crackdowns que foram feitos pelo governo de Xi Jinping, a não declaração sobre os investimentos futuros, a tentativa, mais uma vez, de colocar o crescimento em 5%, que ainda vem sendo muito descredibilizada pelos órgãos internacionais, e a probabilidade de uma possível guerra comercial entre a China e o governo de Donald Trump coloca uma nuvem muito grande sobre qual vai ser o futuro da economia chinesa, e se de fato ela consegue entregar 5% de crescimento. Então, eu acredito que assim, as exportações altas chinesas são a tentativa da China de escoar uma produção muito grande, mas depois que isso ocorreu, eu não acredito que eles terão fôlego para continuar exportando com subsídios. Não é do feitio do governo chinês gerar déficits para um governo que tinha superávites nos últimos 20 anos. Eles sabem que isso não é sustentável, mas o problema de deflação é sério. E há uma visão muito clara de que pode estar acontecendo na China o que aconteceu no Japão na década de 80, e foi basicamente fruto de uma especulação imobiliária. Lembrando que mais de 25% da economia chinesa é do setor imobiliário, e que a grande maioria dos investidores chineses colocam dinheiro em 2, 3 casas, que era o maior investimento que uma pessoa podia fazer. E obviamente, quando isso desmorona, isso impacta todos os setores econômicos. E as consequências disso a gente vai conseguir assistir apenas ao longo de 2024 e 2025. Inclusive, Igor, até perguntei
aí sobre essa questão, né, de exportar a inflação, porque a gente está vendo, de fato, uma dinâmica da inflação global talvez diferente ali, não respondendo aos mesmos modelos do passado, né, talvez essa última pernada aí, como muitos dirigentes de bancos centrais têm comentado desse passo mais lento de conseguir, de fato, trazer este último processo de desinflação. Queria entender um pouco da tua leitura, até porque tem essa grande discussão, né, de ter que se conviver com juros ainda em territórios restritivos por mais tempo, não só a iniciar agora um início de corte, por exemplo, lá nos Estados Unidos, mas conviver ainda com taxas de juros num ambiente mais restritivo. O mundo ainda segue endividado. Quais fatores de risco globalmente ali, né, que você enxerga diante deste cenário? Paula, existe um ponto de vista interessante que quando você analisa todos os relatórios dos bancos centrais ou até mesmo do BIS, né, do Bank of International Settlements, é que os modelos matemáticos que nós temos hoje, eles são baseados em uma economia liberal. Quando eu falo uma economia liberal, eu falo de que as nações e as empresas, elas estavam livres para comercializar mediante um cenário que não haviam conflitos internacionais, não haviam sanções econômicas em grandes potências e que o grande problema geopolítico estava muito restrito à África, que tem uma participação muito pequena no comércio internacional. A partir do momento que você tem o conflito na Ucrânia, que envolve a Rússia, que é uma grande produtora de petróleo e de gás, você tem empresas que passam a operar na lógica de oferecer interesses do Estado de uma maneira clara e direta, como são as empresas chinesas e as empresas russas, e a gente está falando de grandes empresas como Rosneft, Gazprom. Basicamente, essas empresas têm um poder muito grande de influenciar preços de mercado. Então, você tem que conflitos internacionais e riscos geopolíticos deveriam entrar nos modelos matemáticos, mas eles não entram. Então, isso faz com que as resoluções dos bancos centrais se tornem mais lentas, porque é como se faltassem variáveis que não estão embutidas nessas equações, porque elas não são facilmente quantificáveis. Você não tem como colocar dentro de uma análise de inflação quanto tempo vai durar a guerra na Ucrânia, ou se você vai ter uma expansão do conflito no Oriente Médio para outros países. Agora mesmo, essa semana, você teve impactos dos cabos submarinos de fibra ótica no Mar Vermelho, que provavelmente foram causados pelos Houthis, e isso tem um impacto na internet do Sudeste Asiático. Então, o grande questionamento, e eu acho que o grande problema os bancos centrais não conseguem calcular hoje com uma credibilidade real os efeitos geopolíticos que estão acontecendo no mundo. E esse problema, ele impacta todos os países. Quando os países são mais conectados, como a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão, a própria China, isso torna mais difícil você ter métricas que possam ter uma assertividade sobre o quão de taxa de juros é necessário para você trazer a inflação para as metas pré-estabelecidas pelos bancos centrais. Então, do ponto de vista prático, se você tem esses eventos geopolíticos acontecendo, você torna mais difícil que essas empresas tenham expectativas de que os seus preços dos fornecedores vão se tornar mais baixos no curto prazo. Então, é mais lógico, do ponto de vista de comportamento econômico, manter as expectativas de inflação um pouco mais altas. Não há dúvida de que o próprio Fed deu uma declaração recente de que a economia americana está tão aquecida que provavelmente não veremos cortes de taxas de juros tão cedo. Então, isso é um cenário, até porque o déficit americano está subindo 2 tri a cada 3, 4 meses. Então, a economia americana está sendo bombeada por dívida. Por outro lado, você tem a União Europeia, que ainda está impactada por preços de gás. Então, são fatores que estão um pouco desnorteados e que cada país está tentando criar a sua própria saída desse pós-pandemia e de uma recuperação mundial. Por outro lado, o que mais me chama a atenção, Paula, são as eleições esse ano, né? Apesar da gente estar tendo ainda os riscos geopolíticos dos conflitos, nós temos 40 eleições nesse ano. Então, a gente tem eleições no México, que provavelmente vai ser uma guinada mais à direita. Você vai ter uma candidata do PRI, que provavelmente volta ao poder. A gente imagina drasticamente o que seria um governo Biden 2 ou Trump 2,
que nenhuma das duas situações é positiva para o Brasil. Acho que Trump seria ainda até pior para as nossas exportações. Você tem eleições em Portugal, no Uruguai, uma eleição do Parlamento Europeu que provavelmente vai dar uma guinada mais à direita. Então, todas essas eleições, elas geram instabilidade sobre o que vai ser o mundo em 2025, quais são as alianças geopolíticas que vão se formar e se, de fato, as empresas desses países vão ter restrições de exportação por um possível novo America First, do presidente Donald Trump, que pode aumentar as tarifas, ou até mesmo se empresas do leste europeu, da Rússia, vão voltar a comercializar ou não com empresas da União Europeia, com um possível cessar-fogo ou um fim de conflito. Então, esses são fatores tão difíceis de serem quantificados do ponto de vista de bancos centrais, que torna a queda da inflação muito mais lenta do que o esperado. Igor Lucena, muito boa tarde para você. Felipe Nascimento falando agora. Você comentou uma questão importante aqui, né, de as variáveis que não estão no controle, mas também tem alguns cenários, né, alguns modelos que antes estavam mais relacionados, hoje não estão mais, né, tão relacionados assim. Eu cito até o caso, né, falado bastante aqui do Banco Central brasileiro, o Banco Central americano, que fala também a respeito dessa relação mercado de trabalho e inflação, porque o mercado de trabalho sempre teve muito relacionado, né, quanto mais emprego gerado, mais possibilidade de inflação, quanto menor desemprego, maior possibilidade de inflação. E atualmente a gente está vendo um cenário um pouco mais confuso nesse sentido, né? Quando a gente tem uma das menores taxas de desemprego no Brasil, nos Estados Unidos, e a inflação ela não dispara, ela segue ali contraindo um pouco, por mais que a política monetária seja restritiva, mas a mercado de trabalho aquecido não está impactando tanto assim na inflação como era anteriormente. Essas variáveis sem controle, né? E esses cenários mudando, eles impõem uma nova percepção, um novo ritmo, né, de análise em relação à dinâmica da política monetária, à condução da política monetária, ao cenário que os bancos centrais estão sujeitos aí para dar indicativos, para dar um forward guidance, alguma coisa nesse sentido. Você está percebendo essas novas dinâmicas e as implicações disso, por gentileza? Claro, Felipe. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que o Brasil é um pouco diferente do resto do mundo, porque a gente tem algumas amarras do ponto de vista de salários. Porém, o que eu vejo do ponto de vista de baixo nível de desemprego do Brasil é que a gente não estava com grande política de valorização do salário mínimo, né? Só voltou agora com o governo Lula, e ainda assim é uma valorização ainda muito pequena. Então, dentro desse ponto de vista, a massa salarial no Brasil ainda está muito baixa. Então você tem muitas pessoas empregadas, acho que o último dado foi mais de 100 milhões de pessoas que estão empregadas no Brasil, mas a massa salarial ainda é muito baixa e o crescimento dessa massa é pequena. Então, por mais que você tenha um nível baixo de desemprego, a inflação ainda não mostra sinais preocupantes, muito pelo contrário, né? A gente mostra reversão, porque essa massa salarial ainda não entrou no mercado de uma maneira mais forte, com grandes crescimentos. Segundo, você tem uma população muito endividada, então muitas famílias estão utilizando os recursos que estão recebendo de salários para quitar dívidas, programa Desenrola, e até mesmo renegociações com os próprios bancos. Ou seja, se você tem uma massa de recursos que entra na economia para pagar dívidas e diminuir o nível de endividamento, que está diminuindo, ainda que gradativamente, isso não impacta a inflação. Isso não entra diretamente na razão oferta e demanda, impacto de preços, o que é positivo. Ou seja, você tem pessoas que estão melhorando a sua saúde financeira e isso no longo prazo tem um efeito positivo. O segundo é que você ainda tinha, sim, uma grande massa de empresas com capacidade ociosa na indústria e nos serviços, e que essa capacidade ociosa, as empresas estão preferindo aumentar a sua capacidade produtiva do que, de fato, impactar em preços. Então, eu acho que a gente está passando por um fator no Brasil de transformação. A partir do momento que o nosso nível de endividamento das pessoas começar a diminuir e a capacidade ociosa das empresas voltar a um patamar maior, aí sim, aí o nível de empregabilidade pode impactar diretamente os níveis de inflação.
Por outro lado, acho que a situação é um pouco diferente quando a gente olha Europa e Estados Unidos. Eu acho que na Europa, você tem uma visão de guerra que impacta e altera fundamentalmente as razões de oferta e demanda. Você tem uma grande parte do investimento privado europeu que está sendo para a economia de guerra, ou seja, criação de fábricas de aço, de ferro, de pólvora, e tudo isso termina sendo exportado para a Ucrânia e para Israel. Isso altera fundamentalmente o arcabouço macroeconômico. Sempre as economias de guerra geram uma economia, um componente inflacionário, mas ele não se leva do ponto de vista de desocupação, e a ocupação na Europa ainda tem um nível de empregabilidade ainda alto em algumas nações, principalmente no sul europeu. O caso mais interessante é os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você tem um nível de desemprego baixíssimo, você tem uma inflação que se mostra controlada, mas ainda não suficientemente para que o Federal Reserve caia taxas de juros, mas em algum momento isso vai estourar, né? Eu acho que é uma questão de tempo. De uma maneira geral, esses três momentos, Europa, Estados Unidos, Brasil, mostram o quê? Que os ciclos estão mais alargados. Eu acho que a gente passou tanto tempo num ciclo de taxas de juros baixas e de uma depressão econômica por causa da pandemia, foram basicamente 2 anos, que o ciclo de reajuste para a volta da economia também está mais longo. Então, o que no passado, no pré-pandemia, você tinha ciclos de inflação e de desemprego mais curtos, agora esses ciclos estão mais alongados. Eu não acho que mudou a maneira de cálculo, mas mudou muito mais a periodicidade do ciclo, que ele pode sim voltar à sua normalidade, mas é como se a gente tivesse visto 2020, 2021 ainda um período pandêmico, 22, 23, 24, um pós-pandêmico de readaptação. Eu acho que os modelos matemáticos vão mostrar isso no futuro, mas tudo a análise econômica, né, muito ex post, né? A gente vai esperar um pouco para ver se de fato essa visão teórica tem razão. O Igor, e ainda, né, em fatores que acabam influenciando, né, a dinâmica dos juros, a gente tem discutido bastante aqui no Brasil a questão do fiscal, né? E interessante que até ano passado todo mundo falava, não vai cumprir a meta tá fora de cogitação, tem muito mais gasto do que receita. Houve aí no começo, né, de janeiro, fevereiro, uma arrecadação extraordinária, né, arrecadações importantes, aí já começa-se a pensar na discussão da revisão da meta em maio, não mais em março, e hoje mesmo saiu uma reportagem falando que talvez a gente consiga cumprir a meta estipulada ali do déficit zero. Não com déficit zero, mas dentro daquela banda de mais e menos déficit ali por conta do arcabouço fiscal. Eu queria saber um pouquinho da sua visão, né, sobre esse ponto, né, principalmente porque o risco fiscal ele acaba impactando não só nas contas do governo, mas também na expectativa de corte de juros por parte do Banco Central, a questão dos investimentos, os investidores também bastante preocupados e cautelosos com esse cenário. Você vê a possibilidade da gente, em algum momento desse ano, estar discutindo o cumprimento da meta, ou as dinâmicas que a gente está vendo lá em Brasília estão mostrando que talvez isso não seja possível, a gente vai ter sim que discutir esse déficit? Olha, Felipe, eu discordo, eu acho que a gente não consegue cumprir esse déficit, eu acho que tem fatores muito negativos esse ano. Primeiro, você tem um ano de eleições municipais, então, seja o governo, seja a oposição, vão estar liberando emendas parlamentares, vão estar liberando recursos, acho que vão ter acordos em relação a isso, e acho que vai ter um estouro da meta. O ponto principal disso quando a gente olha os últimos 12 meses, o nosso déficit fiscal está 2,25% do PIB, está muito alto mesmo, né? Apesar de nós termos tido em janeiro esse superávit extraordinário, a gente teve pagamento de dezembro de 90 bilhões dos precatórios. Parte disso voltou para o Tesouro como pagamentos de impostos de renda. Você teve algumas receitas extraordinárias com as taxações dos fundos exclusivos, os super ricos, que entraram para janeiro. Mas isso não vai se repetir, a gente não vai ter esses recursos novamente. Então, se nós não fizermos uma chamada spending review e, de fato, cortarmos recursos de programas que são ineficientes,
acho muito difícil a gente fechar o ano com um déficit menor do que 1%. Eu acho que as expectativas de 0,5% são muito otimistas. Eu tenho uma visão muito mais crítica em relação a isso. Tenho tido muitos contatos com parlamentares em Brasília e não há um plano de fundo, uma visão de que esse ano vão ter corte de gastos. Muito pelo contrário, as pessoas estão querendo aumentar os gastos, aumentar os repasses. E a agenda de aumento de arrecadação que o governo federal teve no ano passado não vai ter esse ano. Não há um espírito no parlamento para mais impostos ou mais cobranças de impostos. Eu acho que o que tinha que ser acertado na reforma foi colocado. Esse ano vão se focar ou na reforma sobre renda ou nos impostos, nas alíquotas da reforma aprovada, mas de fato o fiscal é o maior risco do governo, é o risco também que impede um aumento mais forte do corte pelo Banco Central das taxas de juros. Então, eu acho que a bola aí está com o governo federal de tentar racionalizar esses recursos, mas meu grande questionamento há vontade política para isso? Eu acho que a queda do investimento direto estrangeiro nos últimos 90 dias é uma amostra disso. A gente viu uma queda de mais de 40%, e a gente sabe que quando você tem uma queda do IDE, você automaticamente tem uma queda do PIB e uma queda dos investimentos de longo prazo. Então, a gente vê esses lançamentos das indústrias automobilísticas falando de 10, 20, 30 bilhões, mas a gente está falando disso até 2030. Esses valores são alongados ao longo do tempo. A gente não pode ter esse fluxo. E detalhe, são projeções de que vão investir. A gente está falando de necessidade de investimento e entrada de recursos agora. Então, a questão de mudança de horizonte é muito preocupante. E se o déficit continuar nessa trajetória, o perigo é a gente chegar em 2026 com uma razão do PIB próximo aos 90%. E aí sim, a gente vai ser obrigado a fazer cortes radicais dentro de todas as máquinas de governo federal, estadual e municipal. Então, no meu ponto de vista, ou fazemos esse corte necessário e duro agora, ou vamos fazer um corte necessário e duríssimo daqui a 2 anos. Igor, quero agradecer sua participação. Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Volte sempre e uma ótima quinta para você. Até uma próxima. Muito obrigado e até a próxima.